Meus amores, agora que a Pro já mostrou a vocês a leitura diária, nós vamos estar abrindo o nosso livro Educar para Valer de Português na atividade 18. Na nossa atividade 18 do livrinho Educar para Valer, nós temos um texto, Aranha, que está falando com certeza de aranha. Vamos ao texto? A Pro vai ler o primeiro parágrafo do texto, Aranha. As aranhas são animais com 8 patas, conhecida por tecer telhas de seda. Elas usam as telhas para apanhar insetos. Aranhas vivem em todas as partes do mundo, menos na Antártida. Elas pertencem ao grupo dos aracnídeos, assim como os escorpiões, os carrapatos e os ácaros. Há cerca de 38 mil espécies ou tipos de aranha. Esse nosso texto aqui é um texto informativo sobre o quê? Sobre as aranhas, certo? Depois que você ler esse texto, vocês vão responder a interpretação textual que vai do número 1 até o número 11, sempre com perguntas relacionadas ao texto ou de resposta pessoal, que é a sua resposta ou o que você entendeu, ou de repente alguma palavra que você não saiba o significado, ela vai mandar você procurar no dicionário. Por exemplo, a primeira questão tem assim: o que você sabe sobre as aranhas? Depois que você lê o texto, será que isso é igual ao que você sabia das aranhas? Segundo, o texto diz que as aranhas tecem as telhas. Qual é o sentido da palavra tecer? Qual é o significado da palavra tecer ou o sentido da palavra tecer? É o quê? Construir, mudar ou transformar. Então, essa já é de alternativa, como a terceira, como a quarta. Já a quinta tem assim: explique melhor o significado das palavras, consultando um dicionário. Aracnídeo e glândulas. Então, aqui tem falando de que elas fazem parte o quê? Das espécies da aracnídeo, e está falando de glândula. Então, vocês precisam procurar no dicionário o significado dessas duas palavras. E a nossa interpretação textual vai até a questão 11. No nosso ABC conhecer, ele colocou um trechinho aí. Por exemplo, leia o trecho abaixo e circule as palavras que não estão concordando corretamente com o texto. Ele botou o texto aqui, aranha, ou seja, uma pequena parte do texto aranha, ele reescreveu aqui. Só que ele reescreveu com palavras que não concordam, com palavras que não estão concordando com a frase. Então, você vai circular essas palavras. E depois, o que é que você vai fazer? Você vai reescrever esse pequeno texto com as correções devidas. Por exemplo, aqui tem assim, vou só ler um pedacinho desse pequeno parágrafo que ele tirou do texto e colocou aqui. Aranha. As aranhas são animais com 8 patas. São conhecidas por tecerem. Então, estão no plural, mas conhecida não está no plural. Então, uma das primeiras palavras que eu vou circular é a qual? Conhecida. Quando eu for reescrever esse texto, eu vou escrever assim: as aranhas são animais com 8 patas, são conhecidas. Já vou escrever o nome corretamente. Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Vamos à nossa atividade de matemática.